Graça e paz a todos. Mais uma vez, uma satisfação poder trazer a palavra aos irmãos com muito temor. Toda vez que o pastor diz, olha, domingo você traz a palavra, meu coração dispara. Dá um friozinho na barriga, porque é uma responsabilidade grande. E qualquer coisa que eu disser pode ser usado contra mim no tribunal. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15. Vamos ler aqui uma porção da palavra do Senhor. Um texto muito conhecido, que nós vamos estudar, muito simples. Como eu disse aqui na quarta-feira, para os irmãos que estavam aqui, eu disse para eles, olha, eu vou falar de Bíblia para pessoas que antes de eu nascer já estavam lendo esses textos aqui. Então, não tem nada de novo, mas é o Espírito Santo que traz a palavra ao nosso coração. Lutero tem uma frase que diz que nosso trabalho como pregadores é levar a palavra aos ouvidos. Deus leva dos ouvidos ao coração. Portanto, vamos ler mais uma vez o capítulo 15 de João, onde Jesus diz o seguinte na Bíblia versão NAA. Se você quiser acompanhar ali na tela, nosso irmão vai projetar ali para você. Jesus disse o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa ou poda, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Só até aí. Jesus usa aqui, nesse texto, uma ilustração de uma planta, uma árvore, no caso aqui a videira, para referir-se a Deus, a Ele mesmo e o nosso relacionamento com a divindade, entre a divindade e os seres humanos. Nessa ilustração ele se coloca como uma árvore, uma videira, e coloca a nós como os ramos. E Deus Pai é o lavrador, ou seja, o fazendeiro, aquele que cultiva essa árvore com os seus ramos. Primeiro, Jesus diz o seguinte, que todo ramo, que no caso aqui são as pessoas, que estando nele, e essas pessoas não dão fruto, ele disse que ele as corta e lança fora. E todo que dá fruto, ele limpa, ele poda, para que produza mais fruto ainda. O tema da minha mensagem hoje são frutos dignos de um discípulo. Frutos dignos de um discípulo. A Bíblia coloca dois homens como representantes da humanidade. Nós temos Adão, é o cabeça da raça humana, o primeiro. Ele representa toda a raça humana. Por isso que quando Adão pecou,
Todos pecaram. Todos os descendentes de Adão são pecadores, herdaram o pecado de Adão. Só que Deus quis restaurar, ao invés de destruir toda a raça humana, Deus então restaurou a raça humana. Como que ele fez? Ele enviou um novo Adão, um novo homem, um novo tipo de homem, uma nova raça humana criada segundo Deus. A primeira raça humana de Adão, lá no Éden, se corrompeu, se estragou, não presta mais, e ela agora produz um fruto pecaminoso. É como se nós tivéssemos duas árvores. A primeira árvore estragou, está contaminada. Ela produz um fruto contaminado de pecado. Um fruto que não é agradável, fruto podre, que não serve para ser consumido, cheio de veneno, não presta mais. Deus então plantou uma nova árvore, Cristo, o segundo Adão, esse sem pecado. Sabe por que Jesus então não nasceu de um relacionamento entre um homem e uma mulher? Por isso que Maria era virgem, ele teve que nascer de uma virgem, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele não é descendente de Adão. Portanto, ele não herda o pecado de Adão. Portanto, então ele é um novo tipo de homem que Deus está fazendo. É um homem que não tem ligação agora com Adão, que não tem mais o pecado de Adão. É uma nova árvore que produz agora um fruto agradável a Deus, um fruto santo. Frutos sem o veneno do pecado. Portanto, as pessoas ou estão na árvore Adão ou na árvore Cristo. Ou elas estão em Adão ou elas estão em Cristo. Só existe essas duas possibilidades. Se alguém não está em Cristo, ele está em Adão, contaminado pelo pecado. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, cremos então no sacrifício de Cristo que nos lava, nos limpa dos nossos pecados, do veneno do pecado que está correndo em nossas veias, então nós somos enxertados na árvore de Cristo. Nos tornamos então ramos agora dessa nova árvore que produz um fruto bom, segundo Deus. Então nós nos tornamos parte dessa árvore quando nós cremos, nos arrependemos e cremos na obra de Cristo lá na cruz do Calvário. Nos tornamos então filhos de Deus e estamos agora na igreja. Essa união, o que é a igreja? É esse corpo, essa união entre os crentes e Cristo. A igreja, o corpo de Cristo. Veja que ele diz que todo ramo que não produz fruto, ele corta. O que Deus então espera das pessoas que estão em Cristo? O que Deus busca fazendo com que você se una a Cristo? Qual é o objetivo de Deus em unir você, em enxertar você em Cristo? Qual é o objetivo de Deus? É que você produza fruto. Jesus disse: se alguém está em mim e não produz fruto, ele corta. Talvez não, com certeza, essas pessoas que dizem que estão em Cristo, mas não produzem fruto, é porque, na verdade, não estão realmente enxertados na árvore. Deus, então, procura frutos. Se alguém não produz fruto, é cortado e lançado fora. O que Deus procura, então, na igreja? O que Deus procura aqui no nosso meio? O que Deus quer com a primeira igreja batista de Goiatuba? Colher frutos. Eu pensei que o objetivo de Deus era realizar milagres nas nossas vidas. Pensei que Deus queria então realizar os meus projetos, os meus sonhos de consumo. Eu pensei que Deus fosse um mordomo que estaria aqui para nos servir, para tirar o meu sofrimento, para fazer as minhas vontades. Mas o próprio Jesus disse: se não produz fruto, está fora.
O objetivo de Deus em ligar você em Cristo é que você produza frutos. É isso que Deus quer. Deus quer que nós, discípulos verdadeiros de Jesus, a igreja, produzamos então frutos, resultado para Ele. Se alguém não está produzindo fruto, é cortado fora da árvore, pois um ramo que não dá fruto, ele só suga os nutrientes da árvore e não dá resultado. Por isso ele é cortado fora, porque ele está roubando nutrientes dos outros ramos que vão então produzir um fruto melhor. É por isso que os agricultores, é por isso que lá os fazendeiros, os cultivadores, cortam o ramo que não dá fruto, porque ele só está sugando nutrientes e não produz resultado nenhum. E infelizmente muitos, por causa da pregação evangélica que está deturpada, se dizem ramos dessa árvore, mas só sugam de Deus. Não estão preocupados em produzir nada para Deus. E é por isso que a igreja, infelizmente, contemporânea, a igreja do século 21 está doente. Por isso que a maioria das igrejas bíblicas estão vazias. Quais são as igrejas que estão lotadas? É aquelas igrejas que estão dando benefício. Venha que Deus vai realizar tudo. Deus vai dar tudo. Aí as pessoas, é isso, ó Deus, faça um milagre na minha vida. E os pregadores, Deus vai te dar um milagre. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer. E nunca faça para Deus, produza para Deus. Não, isso é difícil. Essa palavra é muito dura. Quem pode seguir esse homem? Foi todo mundo embora. Lembra quando Jesus disse: se vocês não comerem minha carne, não beberem do meu sangue, não podem, vocês não vão ter a vida eterna, vocês não vão ter a vida. Que palavra dura. Nossa, isso é muito íntimo. Isso é muito forte. Quer saber? Tchau, Jesus. Ficaram só os 12. E o que Jesus disse para os 12? Você leu lá? Ele virou para eles e disse: vocês querem ir também? Qual pastor evangélico contemporâneo tem coragem de falar isso? Vocês querem ir embora também? Eu louvo a Deus porque aqui nessa igreja nós não vamos nos curvar para essa teologia maldita que está aí fora. Nós vamos ficar com a Bíblia. Amém? Mesmo se todos forem embora, nós vamos falar igual Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. É isso que nós queremos, vida eterna, mesmo que nós percamos tudo nesse mundo. Eu estou aqui porque eu quero a vida eterna, nada mais. Só isso nos basta. Que você guarde essa palavra no seu coração, que essa seja a sua motivação. Portanto, Deus, Ele procura então frutos, e se alguém não produz fruto, ele é cortado. Brendo, como é possível alguém dizer que está em Cristo, alguém que está na árvore, um ramo, mas não produz fruto? Quer dizer então que ele perdeu a salvação? Nós batistas, pelo menos é o que está na nossa declaração de fé, nós não cremos na perca da salvação. Nós acreditamos que a salvação é eterna, porque ela é uma transformação. A lagarta se transforma em borboleta. Não tem como a borboleta voltar a ser lagarta de novo, tem como? Ela foi transformada. A salvação não é a salvação do Ben 10. Quem já assistiu o Ben 10 aí, do desenho? As crianças vão saber. Ele se transforma num bicho lá, de repente o tempo acaba e ele volta a ser humano. Aí ele tem que esperar para apertar de novo o relógio. Aí ele transforma de novo. Aí depois acabou. A salvação não é isso, não. Transformou uma vez, está transformado. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Então não tem essa de perder a salvação, porque Deus te transformou. Se você realmente, o Espírito Santo realmente entrou dentro de você,
Você vai falhar, vai errar, vai cometer erros, pecados, mas você vai perseverar até o fim, porque é Deus que é o autor da sua salvação. Amém? Portanto, esses ramos que estão na árvore, mas não produzem frutos e são cortados, olha um exemplo. Judas Iscariotes, ele era discípulo de Jesus? Ele era um dos 12 apóstolos, ele viu os milagres de Cristo, ele contemplou tudo. Mas ele de fato era crente em Jesus? Ele de fato estava enxertado em Cristo? Não estava. Isso significa que existem pessoas e ramos que parecem que estão ligados, mas na verdade no coração nunca pertenceram a Cristo. Tem um coração incircunciso, um coração que não está recebendo os nutrientes verdadeiramente da árvore para que ele produza fruto. Veja, aqui no versículo 5, na segunda parte, na parte B, ele diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém está em Cristo, ele vai produzir muito fruto. Se ele não está produzindo, é porque ele não está permanecendo em Cristo e nem Cristo está permanecendo nele. Portanto, se está em Cristo, meu amigo, o Espírito Santo está dentro de você e não acontece nada, tem algo errado com esse Espírito aí, não é muito santo não. O Espírito Santo, ele gera resultado, ele traz vida. Um corpo sem vida, quando entra vida nele, vai manifestar a vida, vai começar a manipular uns nervos nele lá. Quem está vivo, manifesta vida. O morto não. Pode mexer o tanto que for, que ele não dá sinal de vida nenhum. Portanto, se o próprio Deus está dentro de alguém, meu amigo, Deus então vai começar a se manifestar ali em você. Tem que sair uns frutinhos, os resultados vão aparecer. É lógico que não vão aparecer de uma vez. Olha, converteu o irmão. Olha lá, santo, olha, tá até brilhando. Tem até um negocinho lá, aquela auréola assim em volta da cabeça. O santo, tá nascendo as asas nele. Não é assim. Vai começar o processo da santificação e ali é o processo. Ele vai dar umas cabeçadas na parede, vai quebrar a cara algumas vezes. É igual o bebezinho que nasceu, né? Primeiro ele faz caquinha ali na roupa, tem que limpar ele. Vai começar a andar, cai, machuca, mas daqui a pouco ele está andando com as próprias pernas. Assim é a vida cristã, é um processo. Mas os frutos têm que aparecer. Portanto, Deus busca então frutos. Agora Jesus disse que aqueles ramos então que não produziam frutos foram cortados e lançados fora. Mas os que produzem frutos, aqueles que realmente estão enxertados e ligados a Cristo, recebendo os nutrientes, e eles dão fruto. O que Deus faz com eles? A Bíblia então está dizendo, Jesus disse que Deus Pai, Ele poda, Ele limpa, Ele trabalha então em você que realmente é um cristão verdadeiro ligado a Cristo, que o Espírito Santo está dentro de você. Começa então o processo da santificação, Deus vai mexer em você. Agora nós temos aqui um entrave, porque alguns pensam que vem para a igreja, Deus então ele vai girar em torno de você para fazer você virar mil maravilhas. Mas muitas vezes, para você produzir mais fruto, Deus tem que te podar. Deus tem que ir lá e mexer no seu caráter, pisar no seu calo. Muitas vezes Deus não vai realizar os seus sonhos, porque você precisa aprender lições, porque você precisa crescer espiritualmente. Deus então muitas vezes não vai fazer os seus gostos. Deus muitas vezes vai fazer você sofrer. Oh Deus, por que o Senhor não tira esse espinho da minha carne? Está lá Paulo orando, né? Senhor, tem misericórdia. 3 vezes ele orando, Senhor. E o Senhor disse, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Senhor, mas está difícil. Minha graça te basta. Você está sendo podado para que você produza fruto. Então que pregação é essa que nós estamos vendo? E que Deus é esse que dá tudo?
Que Deus é esse que realiza os sonhos, os planos e mais nada? Que Deus é esse? Porque o Deus da Bíblia é o Deus que te poda. É o Deus que deixa você sofrer para você aprender. É lógico que a vida cristã não é só sofrimento. Muitas vezes Deus, então, vai abrir as portas na sua vida porque você precisa produzir um fruto chamado pagar a conta. Um dos frutos é pagar a conta. Aí Deus vai abrir lá a porta do emprego, vai lá, agora você vai lá trabalhar, vai pagar suas contas. Agora, entende? Que Deus então trabalha para que você produza frutos e não para que você então viva aqui um império de materiais. O império material. Não é isso. Então, os discípulos verdadeiros de Cristo, eles sofrem, eles padecem aqui nesse mundo, para quê? Para um bem maior, que é o seu crescimento espiritual, que é para você produzir frutos espirituais para Deus. Portanto, meu irmão, esse é o objetivo de Deus. Agora, quais frutos são esses? Que frutos são esses? Esses frutos são as coisas que nós fazemos, as obras que nós praticamos em nossa vida. São os frutos do Espírito em nós. É o seu modo de agir, pensar e falar, que são resultado da sua união com Cristo e da presença do Espírito Santo dentro de você. É o resultado. O Espírito Santo foi plantado aí dentro. Agora vai florescer, vai produzir fruto. Que fruto? Os frutos do Espírito. Dos frutos, que é o primeiro, que eu considero como o primeiro, é o primeiro fruto que o Espírito Santo gera dentro de você. Quando o Espírito Santo viesse, o que Jesus disse que ia acontecer? Ele ia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A primeira obra do Espírito Santo em alguém, ele gera arrependimento. Fruto de arrependimento. Por quê? Porque a partir deste, vai abrir as portas para todos os outros frutos. Porque primeiro você precisa reconhecer a sua miséria. Primeiro você precisa reconhecer as suas falhas. Primeiro você precisa reconhecer que você é um pecador. Primeiro você precisa reconhecer que você é um mentiroso e precisa parar de mentir. É os outros frutos que vão vindo a partir desse fruto. Então você reconhece que é um mentiroso. Qual é o fruto? Falar a verdade. Você reconhece que está roubando, que isso é errado, que isso é pecado. Então você vai parar de roubar e começar a doar, começar a ajudar. Você vai reconhecer que é orgulhoso, que você precisa deixar de ter um coração tão duro. Não reconhece as suas falhas. Você está sempre certo. Você nunca está errado. Você quer ganhar todas as disputas, todas as discussões dentro de casa. Você sempre está certo. Você não está errado. Se alguém fala alto com você, você fala mais alto ainda. Se alguém te dá um tiro de revólver, você dá um tiro de metralhadora. E isso está errado. Então o Espírito Santo, quando ele vem em uma pessoa, ele desfaz isso e ele gera um fruto chamado humildade. O que é humildade? É você conseguir ouvir. É você saber ouvir. Isso é humildade. Eu aprendi isso da pior forma possível. Tive que quebrar a cara muitas vezes. Eu encontrar justificativa, né? Parecia que eu tinha que ser um advogado. Mas eu queria achar uma brecha ali para querer dizer que eu não estou errado. Eu sabia que eu estava errado dentro de mim, mas eu tinha que ali costurar uma forma de não estar tão errado assim. E um dia um pastor falou para mim: o que é ser humilde, Breno? Porque eu não deixava ele nem falar. E nunca esqueci isso. Naquele dia o Espírito Santo quebrantou meu coração. Falei, me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. E eu deixei ele falar. Falei, é verdade. O Senhor está certo. Fruto do Espírito.
fruto de convertido, fruto de discípulo. Então você deixa de trair e se torna fiel, você deixa de cobiçar e se torna santo, você deixa de dever e começa a pagar, você deixa de rancor e perdoa. Quantas pessoas não perdoa? Não perdoa aquele fulano, não olha nem na cara dele nunca mais. Isso é fruto? Isso não é fruto. O que é fruto? É você se arrepender disso e você então perdoar. É engraçado que esses dias eu estava conversando com um colega de trabalho, ele é católico, e nós conversando sobre oração, e eu disse, você já reparou o que fala a oração do Pai Nosso? Aí ele, hã? Repete a oração do Pai Nosso. Ele dá, pronto. O que você acabou de dizer? Vamos refletir o que você acabou de dizer? E nós começamos a refletir, nossa, meu Deus, nossa. Uma das partes da oração do Pai Nosso é: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Milhões de pessoas repetem essa oração e não perdoa ninguém. Mas tá repetindo, parecendo um robozinho. Falei para ele, você tá vendo que você tá sendo um robozinho que tá repetindo palavras, parece que você é um gravador. Aí ele pensou, aí começou a rir. Nossa, cara, é verdade, é mesmo, né? Falei, pois é, presta atenção no que você está orando. Porque lá na Bíblia, Jesus disse que se você não perdoar o seu irmão, Deus também não te perdoará. Muito cuidado com isso. Portanto, é um fruto, perdão. Esses frutos têm que estar sendo gerados em você, porque Deus perdoa, e se Deus está aí dentro, você vai ter que manifestar perdão também. Você então vai deixar de odiar as pessoas. Tem gente que parece que tem ódio da cara de todo mundo. Manda todo mundo ir para aquele lugar. Eu não levo desaforo para casa não, aqui não. Não, você tem que deixar disso e passar a amar. Fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito, você passa a ter domínio próprio. Você passa a dominar os seus olhos. Você passa a selecionar o que entra na sua mente. Você passa a selecionar o que você assiste na televisão, nos filmes, na internet. Frutos do Espírito. No versículo 8, para a gente encerrar, Jesus disse algo muito importante. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Parece que Jesus disse, nisto é glorificado meu Pai, que muitos milagres sejam realizados na sua vida, é isso? Nisto é glorificado meu Pai, que os seus projetos deem tudo certo, que todos os seus sonhos sejam realizados, é isso? Não é. É que vocês deem muito fruto. E ele ainda diz, assim mostrarão que são meus discípulos. Como que alguém mostra que está em Cristo, que é salvo, que é discípulo de Jesus, de verdade? É porque ele está produzindo esses frutos. Não é porque milagre está acontecendo na vida dele. Não é porque livramento, porque todo mundo gosta de contar, né, os testemunhos. Amém, glória a Deus. Deus faz realmente coisas em nossas vidas. Tem hora que parece que eu estou falando que Deus não faz nada, né? Não, Deus faz, mas isso não é a prioridade. Muitas vezes Deus tem que deixar de fazer para você produzir fruto. É isso que esses pregadores, os coaches que agora existem por aí, eles escondem. Eles escondem. Você nunca vai ver um coach. O que é coach? Em inglês, treinador. Agora surgiu uma safra de pastores coach, treinadores. Eles são motivadores. Eles incentivam. O cara está lá no pecado, no adultério, traindo a esposa. Aí ele incentivando. Você vai realizar os projetos. Deus vai te abençoar. Aí a pessoa pensa, Deus está comigo. Né? Deus está comigo, vai dar tudo certo. E os frutos? Aí vai chegar no dia do julgamento. O que vai acontecer? Vai ser cortado e lançado no fogo. Por isso que eu digo que esses pastores que estão aí, coaches, não posso generalizar,
Mas esses pastores que escondem isso aqui das pessoas, enquanto elas estão lá se afogando no pecado, eles são servos do diabo, são anestesistas, estão aplicando anestesia em você, enquanto você está no pecado. Deus está comigo, Deus é meu pai. Deus é pai e não é padrasto. São servos do diabo porque escondem isso aqui, que a prioridade de Deus é que você tenha o caráter de Cristo. A prioridade de Deus é que Cristo seja formado em você, é que o seu caráter seja transformado. Essa é a prioridade de Deus. Sucesso, sonhos, secundário. Não, Deus não vai abençoar todo mundo, Deus não vai fazer milagre para todo mundo, Deus não vai curar o câncer de todo mundo, Deus não vai fazer muitas coisas para todo mundo. Ele faz para quem Ele quer, na hora que Ele quer e com um propósito, se isso for fazer você gerar frutos. Amém? Portanto, discípulo verdadeiro é aquele que está produzindo fruto, e não aquele que está cheio, carregado, sugando milagres de Deus. Está lá sugando e não produz nada. Não seja um parasita numa árvore. O parasita só suga nutrientes. Seja um ramo frutífero para a glória de Deus. Esse é o discípulo verdadeiro. Amém? Que Deus te abençoe e que nós possamos buscar a Deus, irmãos. Eu sei que muitos de nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Essa palavra é dada porque Deus te ama. Deus não esconde a verdade de você porque Ele te ama. Deus quer corrigir você porque Ele te ama. Essa palavra é para mim, porque Deus falou o meu coração com essa palavra. Essa palavra então é para todos nós. Lembre-se disso. Produza frutos dignos de um discípulo, fruto de arrependimento, fruto que vai gerar o caráter de Cristo em você. Deus quer isso de nós.